Boa tarde, oitavo ano. Mais uma aula gravada minha aqui. Olha só como eu tô chique. Olha como eu tô chique que eu tenho agora um quadro dentro de casa. Olha só, a gente vai dar continuidade ao conteúdo, tá certo? A gente fez a introdução. O exercício eu já anotei quem me entregou, já tá anotado no meu computador mesmo, mas ainda faltam algumas pessoas me entregarem, tá certo? Não deixe de me entregar não aquele exercício do Começando a Unidade, da página 85. Gente, ó, para assistir essa aula, vocês pegam o livro de vocês, quem não pegou ainda, pega o livro aí do oitavo ano, aí abre na página agora 86. 86. Quem não abriu o livro, dá um pause aí, e aí pega o livro onde tiver e abre o livro, tá certo? Eu tô chique, agora eu tenho um quadro em casa. Tô chata agora. Eu não sei se a letra vai ficar muito pequena, tá dando pra entender aí? Se o reflexo, não sei se tá ruim. Eu só depois pra mim ver. Ó, mas tá, aparentemente está bom. Vamos ver se tá certo aí. Olha só, todo mundo com o livro aberto. Ó, esse tema reprodução, gente, essa parte em si é falando da reprodução no geral, certo? Dando alguns exemplos e falando do tipo de reprodução e dando alguns exemplos de alguns seres vivos, tá certo? Então, ele ainda não está falando especificamente da gente, tá? Aí a gente vê essa introdução sobre reprodução, e aí depois, vocês virando a folha aí na página 88, é que começa falando especificamente da adolescência, aí vai falar das mudanças do corpo do adolescente, que vocês já colocaram naquele exercício lá. Aí entra na parte dos sistemas, né? O sistema genital masculino, feminino, aí a gente vai ver mais detalhes, tá bom, gente? Aí vamos vendo aí nosso tempo. E depois eu falo para vocês quando é que vai ter alguma avaliação sobre esse tema, tá bom? Que eu ainda não marquei porque eu tô primeiro vendo até onde a gente vai conseguir ver o conteúdo, a depender da data. Aí vamos lá. Reprodução, no geral. Deixa eu pegar aqui um piloto. Pronto. No geral, eu espero que dê para enxergar. A reprodução, gente, ela vai ser de dois tipos. Ou reprodução assexuada ou reprodução sexuada. Vocês já estudaram célula. Vocês já sabem. Lembra ano passado? Ano passado não, 2019. Eu não sei. Lembra que no final do ano eu falei que vocês não iriam ver o conteúdo de célula, que ia mudar o livro, ia ficar já na ordem que está pré-estabelecida da base nacional curricular. E aí eu ia fazer um apanhado geral do que era célula com vocês. Não sei se vocês lembram, a gente fez uma revisão que não estava no conteúdo do sétimo ano, e mesmo assim eu fiz para vocês não deixarem de ver o que era célula. Eu não sei se vocês lembram disso, mas eu fiz isso justamente porque vocês iam precisar desse conteúdo agora. Então, lembrando aí, no geral, uma célula animal, mesmo a vegetal também, ela tem no seu núcleo o material genético. No caso das bactérias, não vai ter uma estrutura nuclear com material genético, mas existe material genético sim, só que solto dentro da célula. Esse material genético, gente, o nosso material genético, por exemplo, é o DNA. E esse DNA, no núcleo da célula, é que está todas as nossas características. É o que vai definir nossa característica. Se a gente tem os olhos azuis ou os olhos pretos, ou se a gente vai ser alto ou baixo. Tem muita coisa que já está ali. Tem coisa que é influenciada pelo ambiente e tem coisa que já é influenciada geneticamente. Geneticamente quer dizer que já está lá no DNA, já está influenciado, tá certo? Então, muitas vezes às vezes a gente se parece mais com o pai, com a mãe, mas nós carregamos o material genético dos dois, tá certo? É porque às vezes se sobressaiu para a gente conseguir ver, mas dentro da célula tá lá o outro guardadinho. Isso vocês vão aprender melhor no nono ano, que aí vocês vão ver um pouco de genética. E vão ver isso também lá no terceiro ano do ensino médio, a parte também de genética, só que bem mais aprofundado. Aí vocês entendem melhor. Por que eu estou falando isso? Porque eu estou relembrando o que é material genético, que é esse DNA aí que está dentro da célula, tá certo? Que é responsável por nossas características. Isso é importante para você entender o primeiro conceito,
que é a reprodução assexuada, e também tem a reprodução sexuada, que a gente vai ver também, ó. Qual é a diferença das duas? Aí vamos lembrar aí de português, eu olhando para o quadro em vez de vocês. Vamos lembrar aí de português? Português, a gente aprende que tem determinadas sílabas que ficam na frente do nome, né? Para poder contrariar, significa não. Então, assim, eu estou muito desatualizada. Então, quer dizer que eu estou atualizada? Não. Esse des aí na frente da palavra está dizendo não atualizada, não é verdade? Se eu digo assim, tá muito anormal o comportamento do meu cachorro. Está anormal. Esse a significa o quê? Não. Então, com esses exemplos que a gente usa no dia a dia, é fácil você entender a diferença. Ó, reprodução assexuada. Esse A está significando o quê? Não. Então, é uma reprodução não sexuada, tá certo? E a reprodução sexuada vai ser, no caso, o contrário de assexuada, né? O óbvio, né? Só que o que quer dizer a reprodução assexuada? Não necessariamente tem a ver com relação sexual. Tem a ver com troca de material genético, tá certo? Então, assim, uma reprodução assexuada significa que não teve troca de material genético. E uma reprodução sexuada quer dizer que teve troca de material genético, tá bom? Essa troca de material genético, gente, pode ocorrer, por exemplo, com uma planta, certo? Às vezes, uma planta, vocês não estudaram, não estudam em ciências também, até no Fundamental 1 pequenininho, não estuda. Não estuda que, por exemplo, tá ali a plantinha que tem o pólen dela, e aí vem um determinado inseto, vai ali se alimentar do néctar da flor e acaba ficando com as patinhas cheias de pólen, exemplo, a abelha. E aí, quando passa para outra planta, esse material genético daquela planta ali, que está contido naquele pozinho que é o pólen, acaba indo para outra planta e acaba misturando. Vocês não já viram isso? Até no próprio quintal de vocês, algumas plantas. Tem uma planta com uma determinada cor, tem uma planta com outra. De repente, você vê, nasce uma planta toda misturada. É porque acabou tendo troca de material genético ali. É um exemplo de reprodução sexuada nas plantas. Exemplo da gente. Você tem o material genético do seu pai e o material genético da sua mãe. Houve troca de material genético. Então, foi uma reprodução sexuada. Por isso que eu falei que não tinha a ver necessariamente com relação sexual. Que às vezes a pessoa fala, sexuada. Então, já pensa no caso, na questão do ser humano, né? Do homem, da mulher, não. Eu dei o exemplo aí da planta, então não teve uma relação sexual. Mas houve uma troca de material genético, tá certo? Então, a reprodução sexuada. A reprodução assexuada quer dizer que aquele ser vivo vai se multiplicar, só que de outras formas que não tem troca de material genético. O material genético, o DNA ali, vai ser o mesmo, os mesmos códigos. Ok, gente? Então, primeiro, para a gente conseguir entender, tem que entender esses dois conceitos aqui, tá bom? Agora, a gente vai esquecer um pouco a reprodução sexuada, que eu usei aqui só para vocês entenderem o termo. E a gente vai falar agora só da assexuada. Aqui não tem troca de material genético, tá bom? Olha só, um conselho para vocês, para estudar até melhor. Eu coloco esses tópicozinhos aqui no quadro, né? Como eu sempre coloco até em aula, na sala de aula. Estejam com o caderno de vocês na mão, uma caneta, um lápis, o jeito que vocês quiserem. Quando eu estiver falando alguma coisa que é importante e que não tem aqui no quadro, você pode dar um pause e pode chegar lá e colocar isso daí, escrever alguma coisa. Por quê? Porque vai te ajudar a estudar depois. Tudo isso que eu coloquei aqui no quadro, tem no livro de vocês, ó. Só que eu coloquei, óbvio, de forma resumida, ó. Deixa eu encostar aqui o livro para vocês verem. E vocês também estão com o livro na mão, ó. Reprodução assexuada, ó, os tipos aqui, que finaliza aqui nessa parte. Então, esses tipos são os tipos que estão aqui no quadro,
tá bom? Então, se você quiser copiar o que tá aqui no quadro, só é pegar, ó, dar um pause na hora que eu tô afastada, e aí você copia no caderno. Tem gente que gosta de fazer um resuminho, um esquema no caderno, porque aprende melhor. Você tem que se descobrir e ver a forma que você consegue estudar melhor. Isso que eu falei da reprodução assexuada não ter troca de material genético, você já pode também dar um pause e chegar a escrever. Reprodução assexuada, bota o não sexuada, coloca não tem troca de material genético. Pronto. Reprodução sexuada tem troca de material genético. Aí você pode chegar e já anotar ali. Coloca exemplo da abelha, da flor, do ser humano. E tudo isso já vira um esquema no seu caderno que te ajuda a estudar melhor depois. Quando vier uma avaliação sobre esse assunto, você pode reassistir o vídeo que está salvo, né? Eu vou deixar salvo para vocês verem a hora que vocês quiserem. Quantas vezes vocês quiserem. Mas você pode também dar uma olhadinha no seu caderno que te ajuda a lembrar. Tá bom? Então, dê essa pausa aí para o conselho. Vamos retornar aqui. Olha só. Existem os tipos que tá aí no livro de vocês de reprodução assexuada. Pode ser por divisão binária ou cisparidade, significa a mesma coisa. E eu ainda vou acrescentar divisão binária, e os livros mais antigos falam também bipartição. Bipartição, acho que tem um hífen aqui. Também. Olha só, divisão, dividir, o nome já fala, né? Pronto. Binária, binária, lembra que número? 2. Então, ó, divisão binária. Bipartição, ó, bi significa 2. Partição, partir, tá vendo que é a mesma coisa? O único nome que é mais diferente é cisparidade, é que é mais diferente. Mas só é você lembrar que cisparidade significa a mesma coisa que divisão binária, que significa a mesma coisa que bipartição. E aí tem um exemplo de quem? Bactérias. No livro de vocês, aí mesmo, na página 86, ó, vou colocar aqui na tela. É porque eu ainda não sei formatar para ficar colocando as gravurinhas aqui para vocês verem. Eu vou aprender ainda, que é assim, vocês estão aprendendo e eu também. Ainda vou aprender. Vou colocar aqui, ó, de pertinho. Ó, divisão binária em bactérias aqui, ó. Aqui tem uma bactéria. E vocês estão vendo que essa região aqui do centro, ela se duplicou? O que é essa duplicação? Ó, deixa eu olhar aqui, dá pra ver. Essa região aí do centro não é núcleo, mas é o material genético, tá certo? É porque aí ficou parecendo um núcleo, mas não é. Então tá ali, ó. Aqui uma bactéria. A bactéria é unicelular. Ela é uma célula só. Entendeu? Então ela só tem uma célula. Ela é unicelular. O material genético dela tem muitos livros que mostram assim, tá certo? Então, só que aí ele pegou e fez de forma circular. Só que acaba confundindo e vocês ficam achando que a célula é igual a célula animal ou a célula vegetal, que tem aquela membrana ao redor do núcleo, que é a carioteca, e o material genético dentro. Mas não é. Aqui o material genético fica solto dentro da célula. Aí, olha só. Esse material genético, ele antes de se dividir, ele se multiplica. Ele vai se duplicar, tá certo? E aí, essa célula, ó, olha aí no livro de vocês. Eu vou adiantar, tá certo? No livro de vocês ele tá mostrando assim, ó. Vou encostar aqui de novo. Eu acho que tá nítida a imagem. Olha só. Tá aqui. Tá vendo? A bactéria. O material genético do centro se duplicou. Aí essa célula vai começar a se dividir e deu origem, ó. Essa bactéria aqui já agora são 2 bactérias. Ela se duplicou. Por isso que fala divisão binária. Divisão, se dividiu, binária. Uma dá origem a mais 2. Então, aqui, ó, só para ficar mais didático para vocês, duplicou, ó. Esse material genético é idêntico a esse, tá certo? Eu coloquei com outra cor, só para vocês verem que duplicou, ó. Já tô partindo pro final, viu, da seção aí da imagem, ó. Foi material genético para um lado, material genético para outro. Só que não teve, ó,
não teve troca de material genético. Essa bactéria não se encontrou com outra, não tem bactéria macho, bactéria fêmea, região masculina, feminina, gametas que vocês vão estudar. Não tem. Ela simplesmente se duplicou. É como se imagina que eu sou uma bactéria. Eu sou aqui a bactéria e vai começar a se duplicar tudo. Eu tô com essa blusa, vai aparecer outra blusa. Eu tô com esses brincos, vão aparecer outro par de brincos. Tô com esses olhos. Vai começar a se duplicar. Pronto. Deu origem a outra Bruna. 2 Brunas, certo? Aí eu tava vendo, se eu tivesse uma edição boa de vídeo, eu ia botar outra Bruna aqui do lado. Pra vocês entenderem melhor. Mas eu ainda não sei, tá vendo? Quem souber aí me ajuda, viu? Que aí eu vou passando os vídeos pra vocês. Vocês vão editando pra mim. Vamos lá. Ô, gente, cadê Gustavo pra encher meu saco na aula, gente? Cadê Gustavo? Eu senti até falta da aula ao vivo, por causa disso. Cadê Cauã pra apertar minha mente também? Estou à procura de vocês aí. A aula gravada é ruim por causa disso. Porque não tem vocês apertando minha mente. Que é tão bom ter vocês pra apertar a mente. Aí sente até falta. Aí vamos lá. Entenderam isso aí, gente? Então, foi uma reprodução. A divisão binária é um tipo de reprodução assexuada, por quê? Porque não tem troca de material genético. Exemplo clássico, as bactérias, tá certo? Qualquer livro, até vestibular, Enem, essas coisas, sempre vai dar exemplo das bactérias, tá bom, gente? Aí vamos aqui. Tem um outro tipo, tá tudo no livro de vocês. Um outro tipo que são as hidras, que existem em recifes de corais no fundo do mar. Tem essas hidras. Aqui, ó. A imagem delas também tem aí no livro. Olha aí no livro de vocês. Se alguém tiver sem livro, eu acho que só Ronaldo que talvez ainda esteja sem livro. Aí eu vou encostar aqui, ó. As hidras aqui, ó. Tá certo? E é por brotamento. Você tá vendo que a hidra tá aqui. Começou a brotar uma hidrazinha pequenininha aqui. Foi brotando, tuc, saiu do corpo. Brotou uma igualzinha a ela. Teve troca de material genético aí, gente? Não teve troca de material genético. Então, o brotamento também é um tipo de reprodução assexuada. Tem o exemplo das hidras, vocês viram aí, né? A hidrinha, vai eu desenhar, viu? Fica aí, vocês dão risada em minha hidra, viu? Aí, ó. Começou a brotar a hidrinha aqui. Foi brotando. Ó, gente, minha hidra tá horrível, de sarça. Brotou, tuc, se desprendeu do corpo. Deu origem a uma hidra, né? Uma outra hidra. E essa hidra, o material genético dela é completamente igual à hidra original. Tá certo? Tranquilo, né, gente? Tá bem facinho. É só uma questão de memorização, mas aí a gente faz uns exercíciozinhos antes da avaliação, tá certo? Vamos lá. Gente, olha só. Fragmentação. O nome, né? Para quem é ligado na palavra fragmentar, o nome já explica. E aí temos o exemplo, ó. Vamos lá, vai pro livro de vocês. Olha aqui, se quiser. Ó, fragmentação em estrela do mar. Ó, gente, ó, é diferente desse, ó. O brotamento. A hidra tá aqui e começou a sair uma hidrazinha todinha aqui, perfeitinha, e brotou dela. Aqui é diferente. Ela simplesmente se fragmentou. É como se tivesse se quebrado, se repartiu. Desse fragmento que se repartiu, esse pedaço daqui se transformou em uma estrela do mar. E o outro pedaço dali se transformou em outra estrela do mar. E é diferente também de divisão binária. Divisão binária nas bactérias confunde. A pessoa acaba achando que o que acontece com a bactéria é a mesma coisa que acontece com a estrela do mar. Não é. A bactéria está ali. Vou dar um pause rapidinho aqui, gente. Só um momento. Espera aí que eu retorno. Espera aí. Retomando o meu vídeo. É porque meu sobrinho estava simplesmente fazendo barulho aqui do lado de fora. Eu tive que parar para reclamar. É duro, né? Quando não é vocês fazendo barulho na sala de aula, é o quê? O povo de dentro de casa. Tá vendo que o professor sofre? Tá vendo, né? Vamos lá. Deixa eu pegar minha água aqui.
Gente, o que é que não pode confundir divisão binária com fragmentação? Olha o que acontece com as bactérias. A bactéria está lá e ela começa a duplicar todo o seu material para depois unir um ser vivo de um lado, outro do outro, tá certo? Então ela se duplica. É diferente da fragmentação, que é repartir um pedaço e simplesmente ele rebrotar todinho do outro lado e se transformar em outro ser vivo. Aí eu vou dar o meu exemplo de novo, certo? Eu era uma bactéria, né? E agora eu sou bactéria e estrela do mar. Eu sei na bactéria, qual foi o exemplo que eu falei? Começa a se duplicar tudo, outra blusa, outros brincos, outros olhos, outro cabelo, né? Duplica, 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 depois se separa do meu corpo, se divide, né? E dá origem a duas Brunas. Bruna bactéria, tá certo? Agora faz de conta que eu sou uma estrela do mar. É diferente. Eu tô aqui, sai um pedaço do meu corpo, ó, sai um pedaço de braço e um pedaço de perna. Se saiu, agora aqui tá faltando, né? Aí vai começar a se rebrotar. Rebrotar vai confundir vocês. Fragmentou, e aí vai sair, se transformou aqui já em um outro ser vivo completo. O pedaço que duplicou aqui, que veio meu braço e um pedaço da minha perna aqui, já pegou e se restabeleceu todinho, já se transformou em um outro ser vivo, tá certo? Cuidado para não confundir com o que acontece com lagartixa, tá certo? Eu não sei como vocês chamam, calango, lagartixa, não sei o que, vocês chamam na região de vocês. Que às vezes corta o rabo e o rabo começa a se refazer de novo. O rabo que foi cortado não se transforma em uma outra lagartixa, não. O rabo que foi cortado já foi. O que vai nascer no primeiro ser vivo que teve o rabo cortado é um outro rabo. É diferente. Não tem nada a ver com a estrela do mar. Conseguiram compreender? Aí vamos lá. Então a gente já falou de fragmentação, a estrela do mar, né? Que se fragmenta, se quebra, se rasga, fragmentou, tá bom? E aí tem a estaquia, gente, ó. Aqui no livro de vocês tem outros exemplos, tá? Eu coloquei esse porque tem a ver mais com o nosso dia a dia. Pelo menos é o que eu já vi bem mais. Ó, mas esse também tá bem do dia a dia também. Ó, a estaquia aí no livro de vocês, pode ver. É você pegar um pedaço, às vezes um pedaço do caule de uma árvore, às vezes um galho, um determinado galho, tipo pé de fruta também, que às vezes tem a reprodução normal dela, certo? Mas aí, algumas espécies de plantas, se você arrancar o galho e plantar, ela brota. Então, alguns pés de fruta fazem isso, tipo pé de... Qual foi um pé que até... Emílio, meu marido, que vocês conhecem, que já estudaram com ele também, ele até plantou lá na roça. Foi um pedaço da galha de... Eu acho que foi um pé de siriguela. Se eu não me engano, foi siriguela. Depois eu confirmo, mas eu acho que foi siriguela mesmo. E aí, eu coloquei aqui o exemplo do manjericão. Vocês já viram isso? A maioria de vocês, né, tem contato com manjericão em casa. Que essa turma eu conheço, e é uma turma que tem muito acesso à roça ou coisa do tipo. E aí, o manjericão, se a gente arrancar um galinho do manjericão, coloca na água, não começa a sair as raízes ali? Veja, daquele pedacinho, né? De caulezinho, arrancou ali, colocou na água. Começa a sair a raiz, depois você pode chegar e plantar no solo, tá certo? Num vaso ou o que for. Então, esse é o exemplo de estaquia. Tá bom, gente? Então, esses são exemplos de reprodução assexuada, tá bom, gente? O vídeo tá dando quase 25 minutos, mas eu tô querendo finalizar. Aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou dar um pause aqui agora, mas para vocês não vai demorar, porque vocês vão ver o vídeo pausado e retomado. Mas eu vou pausar aqui agora, eu vou apagar o quadro e vou retomar o vídeo já explicando essa parte de finalização aí do livro de vocês, que é a reprodução sexuada. Espera ainda. Vou pausar para mim. Pronto, meu vídeo eu parei aqui uns 10 minutos. No de vocês
Vai ser na mesma hora. Quando eu pausar o vídeo, gente, você pode aproveitar, aliás, qualquer hora, né? Você pode aproveitar, pausar também, pegar uma água, beber uma água, ir no banheiro. A parte boa da aula gravada é isso, é que você pode ter essa liberdade de fazer isso, tá bom, gente? Mas cuidado para não pausar e dispersar e esquecer da aula e não assistir mais o resto do vídeo. Vamos lá. A parte, continuando, reprodução, agora a parte de reprodução sexuada. Sexuada, lembra que eu falei, ó? Aqui eu escrevi, no outro eu não escrevi isso. Tem troca de material genético. Então, não esquece. A anterior que a gente estudou, a reprodução assexuada, lembra que esse A significa não. Então, não tem troca de material genético. Tá certo? O mesmo material genético que tem ali, aquele mesmo DNA, vai ser idêntico quando brotar, ou fragmentar e nascer outro, ou simplesmente duplicar e se dividir. Vai ser o mesmo material genético do original, tá bom? Já aqui é diferente. Vai ter troca de material genético. E essa troca acontece com as células que são células gaméticas, que são os gametas, tá certo? Gameta, gente, não só vai ter o ser humano. Então, os outros animais também, além da gente, cachorro, gato, as plantas, o pólen das plantas também ali é considerado gameta também, tá certo? Pólen das flores, de algumas flores, também são gametas, tá certo? E aí, no decorrer do tempo, quando vocês forem estudando os outros seres vivos, você vai vendo a forma como ele se reproduz, e aí você vai vendo se é reprodução sexuada ou assexuada e quais são os gametas deles, porque são vários, de formas diferentes, tá certo? Aí, olha só. No livro de vocês, aí você pode até ver aí no seu livro, ele dá um exemplo de gameta, o gameta masculino e o feminino do ser humano. Ó, ser humano. O exemplo do ser humano, do gameta masculino, isso eu vou falar só por cima, porque a gente vai ver a parte de reprodução e a gente vai ver reprodução humana, então a gente vai falar muito sobre a reprodução humana. Então eu vou passar bem por cima, a gente vai ver bem pouquinho aqui. Eu só vou dizer que os gametas masculino vai ser os espermatozoides. Os outros animais também têm. E gameta feminino, ou seja, a célula responsável, a célula gamética responsável pela reprodução feminino vai ser, no livro de vocês está falando ovócito, pode ser ou ovócito ou óvulo, tá bom? É a mesma coisa. Então no livro tá ovócito, mas óvulo também é conhecido gameta feminino. Tá bom, gente? O que é que acontece? Na reprodução sexuada, vai ter o encontro do gameta masculino com o gameta feminino, que vão se unir. Olha só, essas células, aí vocês vão aprender isso ano que vem, na parte de genética, que vocês já vão começar a ver ano que vem no nono ano. Perdão, ano que vem não, que as aulas vão até na continuidade ainda desse ano. Quando vocês forem nono ano, a gente vai ver isso também, tá certo? E vocês veem isso também lá no terceiro ano do ensino médio, quando volta a ver genética, aí vê também isso. Tem o material genético, que no ser humano é metade do material genético, e no homem e na mulher, espermatozoide e óvulo. Quando eles se unem, a quantidade de material genético aí, ó, se duplicou. Só que 50% veio do pai, 50% veio da mãe. E dá origem a um novo ser vivo. Antes de formar todo esse ser vivo, vai ter a primeira célula completa aí, 50% mais 50%, que é chamada de zigoto. Tá bom? Aí esse zigoto depois vai começar a se multiplicar até formar um bebê e nascer, tá certo? A gente vai ver esses detalhes depois. Ok, gente? Aí, olha só. Sobre esse termo aqui que vocês vão ver muito também. Variabilidade genética. A reprodução sexuada, ela proporciona a variabilidade genética. Variabilidade vem na sua cabeça, que palavra?
Que palavra lembra variabilidade? Variedade, né? Variação, variedade, ó. Variedade, ó, vai misturar, não é uma coisa só. Então, é variedade. Às vezes a gente vê até em propaganda na televisão, né? Tal loja está com uma variedade de brinquedos, uma variedade de roupas. Se eu digo que a minha loja tem uma variedade de brinquedos, é porque só tem um brinquedo? Só tem carrinho na minha loja? Não. Vai ter carrinho, vai ter triciclo, vai ter boneca, vai ter videogame, vai ter tudo, né? Vai ter um monte de coisa. Se eu digo que na minha loja, vão na minha loja de roupas, vai ter uma variedade de roupas. É porque só vai ter camisa? Só tem blusa lá? Não. Pode ser que tenha short, calça e vestido, masculino, feminino. Então, uma variedade, não é? Então, variabilidade, vocês tentam lembrar da palavra variedade, que você consegue entender melhor. Genética é a ciência que vai estudar todas essas características que são passadas de geração após geração. É a genética, que vai estudar o DNA, que é o material genético que está lá no interior da célula, que vocês estudaram um pouquinho também em 2019. Tá certo? E vão estudar sempre mais, tá bom? Então, não esqueçam esse termo, porque esse termo vai acompanhar vocês até o 3º ano do ensino médio, tá bom? Tenta não esquecer, ou pelo menos vai se acostumando com o termo, que mesmo que você esqueça, quando o professor retomar esse assunto, você vai dizer, eu já ouvi falar sobre isso daí, tá certo? Em algum momento na vida, em ciências, eu estudei isso daí, tá bom? Então, por que a reprodução sexuada ela vai trazer essa variabilidade genética? Por quê? Olha o exemplo aqui em cima do ser humano. Ó, teve um material genético do pai, teve um material genético da mãe, que se misturou para formar um novo ser vivo, tá certo? Essa menininha aqui, vamos supor que ela nasceu, isso eu já comentei aqui no início da aula, ela nasceu a cara da mãe dela, igualzinha a mãe dela. Então ela não tem nada do pai? Tem, mas está nas células dela lá, no DNA dela, ela carrega isso. Pode ser que ela tenha uma filha que nasça a cara do pai dela. Então a filha dela às vezes puxou ao avô. E ela não puxou ao pai dela, mas a filha dela puxou ao pai dela, puxou ao avô, a cara do avô. Isso pode acontecer, tá certo? Por quê? Porque ela carregava nas suas células, tá certo? A célula dela não é uma coisa só, ela pode ser a cara da mãe. Mas é porque nesse processo que ela nasceu, acabou dominando as características da mãe dela. Pode ser que ela não pareça nem com o pai nem com a mãe. Às vezes ela aparece lá com a bisavó dela. Isso pode acontecer. E por quê? Porque às vezes ou o avô, a avó, ou o pai ou a mãe carregou aquela característica lá e só veio se restabelecer no filho deles. Então, a filha puxou a bisavó lá atrás. Então, isso pode acontecer. Eu posso dizer que essa menina, ela carrega características só da mãe? Não. Posso dizer que essa menina, ela é igual ao pai? Não. Posso dizer que o material genético dela é igual ao do pai ou ao da mãe? Não. Por quê? Porque ela carrega esse material genético tanto do pai quanto da mãe, que são pessoas diferentes, e aí ela é uma outra pessoa. Ela é outra pessoa, mesmo que ela seja a cara da mãe ou do pai, ela é outra pessoa, ela carrega outras características, tá certo? Então, e aí esses seres vivos vão se misturando, isso a gente está falando do ser humano, mas pode ser plantas diferenciadas, mistura de cores, que a gente vê às vezes de flores, de cores diferentes que estão próximas, começa a nascer as flores com as cores misturadas, às vezes tem flor vermelha e flor branca por perto, e acaba nascendo flores rosas, que no caso aí misturou o material genético. Isso pode acontecer também com as plantas, tá certo? Então os outros seres vivos também tem troca de material genético. São todos? Não, porque a gente viu que bactéria, por exemplo, não tem troca de material genético. A gente viu que estrela do mar não tem troca de material genético. Então, não são todos. Quando não tem troca de material genético, é reprodução assexuada. Quando tem troca de material genético, então é reprodução sexuada. Tá bom, gente? Todos os dois tipos existem para que aquela espécie continue, se multiplicando e existindo. Todos os dois tipos.
Não se multiplica. A estrela do mar não se fragmenta e dá origem a outra. A bactéria, por bipartição ou divisão binária, também não está se multiplicando para continuar existindo as espécies de bactérias? Então, todos estão se multiplicando para continuar existindo. O que a ciência estudando vê é que, às vezes, o ambiente pode interferir e muitos morrerem. O ambiente pode interferir. Que é isso vocês estudam em evolução, também no 9º ano. Aí, o que é que acontece? Quando o ambiente interfere e uma parcela vai acabar morrendo por conta de algum motivo lá, alguns seres vivos têm mais chances de sobreviver, conseguem se adaptar melhor àquela mudança do que outros. E aí, se todos são iguais e todos não conseguirem se adaptar, acaba morrendo, todo mundo morre. E aí, quem tem reprodução sexuada, que fica sempre igual, material genético igual. Se tudo for igual, pode acontecer deles simplesmente morrerem. Não é obrigatório isso vai acontecendo através de milhões de anos. E aí diminui a quantidade de espécie, ou deixa de existir, por aí vai. No caso da reprodução sexuada, como os seres vivos vão nascendo, né, de formas diferentes, porque está tendo essa mistura de material genético, então, às vezes, se houver alguma mudança no ambiente, uma parte que não conseguir se adaptar morre, e a outra, que é diferente daquela, que conseguiu se adaptar, acaba sobrevivendo. E aquela espécie continua existindo. Só que continua existindo aquela espécie que conseguiu se adaptar àquela mudança. Então, por isso que, entre aspas, os seres que têm reprodução sexuada conseguem sobreviver e se adaptar muito melhor do que os outros. Porque os outros, se tiver alguma coisa que prejudica eles, prejudica todo mundo, porque todo mundo é igual. Entenderam? Então, assim, não precisa se preocupar em entender todos esses termos e como é que ocorre essa mudança no ambiente, como é que esses seres vão sobreviver ou não vão sobreviver. Não é esse o foco, porque isso você estuda no conteúdo de evolução, tá certo? E aí vocês vão estudar um pouquinho no 9º ano, se der tempo, mas eu espero que sim. E com certeza vão estudar isso lá no ensino médio, no 3º ano também. Que 3º ano também estuda genética e evolução, tá bom? Agora, o que você tem que se atentar é sobre o que é variabilidade genética, né? Por que é interessante ter essa variedade que eu acabei de falar. Mas não precisa se atentar a exemplos, o motivo, como assim, como ocorre, quem vai ficar vivo, quem não vai. Não, isso não, tá bom? Não precisa se preocupar. E aí a gente finaliza aqui o conteúdo da página 87. Tem uma perguntinha aqui que é sobre o que eu acabei de falar. Deixa eu ver aqui. Ó, de olho no tema, tá vendo? De olho no tema. Façam aí no caderno de vocês, tá bom? Vocês colocaram começando a unidade. Vocês já anotaram no caderno. Quem não fez esse daqui da página 85, que tá escrito começando a unidade, façam. Porque tem pessoas que está faltando me mostrar, tá bom? E eu preciso anotar. Então, quem não fez, aproveita para fazer e me mostrar logo os dois feitos juntos. O da página 87 também, de olho no tema. E quem já fez o outro, já me mostrou a foto, tá tranquilo. Pega e me mostra a foto desse daqui agora, tá certo? Página 87, vocês fazem esse daí. A aula tá aí 38 minutos de aula, mas como a minha aula é gravada, dá para ir pausando, dá para ir tomando uma água, dá para deixar algum restante para assistir depois. Cuidado para não acumular as minhas aulas, porque como as minhas aulas são gravadas, você pode deixar para assistir depois, e aí chega um final de semana, antes de uma prova ou coisa do tipo, você tá cheio de vídeo para assistir e não vai conseguir me ouvir, porque fica muito chato assistir vídeo um atrás do outro. Tá certo? Então, tentem assistir no horário da aula mesmo. Se você vê que não vai conseguir, você pode pausar e deixar um restante para assistir depois. Mas façam o possível para assistir no horário da aula, tá bom? Para não acumular e não ficar ruim para vocês estudarem, tá certo? Então, um abraço para vocês. Finalizamos aí a parte de tipos de reprodução e depois eu vou passar um exercício, depois eu aviso para vocês o que a gente vai fazer, tá bom? Um abraço aí, 8º ano, um beijo. Tchau, tchau.